Pensamentos e corações unidos nesse instante, na ambiência espiritual do Grupo Espírita Francisco de Assis, vamos juntos pedir aos bons espíritos que envolvam a nossa irmã Ivana Raisk, do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que vai ser a nossa expositora da noite de hoje. A Ivana vai nos trazer para mais perto dos ensinamentos do Cristo, falando para nós sobre o tema a afabilidade e a doçura. Para que possamos aproveitar bastante esses momentos, vamos juntos orar. Pedindo ao Pai tão amoroso que continue nos abençoando, a Jesus, nosso irmão, aos amigos espirituais da Casa de Francisco, que continue nos envolvendo com essa atenção enorme, com esse carinho infinito. Vamos pedir que proteja os nossos pensamentos, que direcione nossa mente, Jesus, para que possamos aproveitar bastante das lições que nesse momento vamos receber. Que possamos acalmar-nos e entender que, apesar das dificuldades de hoje, deste momento, não estamos sozinhos. Gratos por tudo, ficamos agora com as palavras que nos levarão para uma melhor ambiência, a ambiência do amor. Que assim seja. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos juntos aqui nessa oportunidade para refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo também descortina para nós o seu entendimento. E hoje, então, eu quero começar compartilhando aqui com vocês uma apresentação em PowerPoint que vai nos ajudar aqui na condução dos nossos pensamentos. Onde nós vamos estudar a lição A Afabilidade e a Doçura. Isso está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 6. Então, comecemos aqui o nosso estudo. Vamos aqui ampliar. Muito bem. Nós vamos encontrar, então, nesta lição, o capítulo 6, item 5, quando vem as instruções dos Espíritos, e que nos fala o seguinte: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, veja só, já começamos, né, com a instrução de que a benevolência é fruto do amor ao próximo. O que é essa benevolência? É justamente esse sentimento de bondade, de nos colocarmos no lugar do outro, né? De termos a empatia, de termos paciência com o outro, olhar o que o outro faz com caridade. Nós vamos nos lembrar que Jesus entendia a caridade como sendo a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, a benevolência, que é esse fruto do amor ao próximo, porque nós só conseguimos sentir essa benevolência quando nós enxergamos o outro como sendo nosso irmão, como sendo aquele que, assim como nós, encontra-se num estado de evolução, né? Em período, em estágio evolutivo, e que, portanto, não é perfeito, assim como nós também não somos. Então, aprendemos a compreender o erro desse nosso irmão, nos colocando no lugar dele, porque muitas vezes, na mesma situação, faríamos a mesma coisa. Então, esse sentimento de benevolência, ele vai produzir a afabilidade e a doçura, que são as formas dessa benevolência se manifestar. Então, a pessoa que é afável, ela é aquela pessoa branda, é aquela pessoa doce, é aquela pessoa que trata com carinho aos demais.
Seguindo, ele diz: mas não a bondade fingida, de sorriso nos lábios e veneno no coração, que é branda desde que ninguém a incomode, mas que morde a menor contrariedade. Então, tem que ser um sentimento autêntico, espontâneo. Não é aquela capa, a superficialidade ou a máscara que muitas vezes nós nos colocamos para interagirmos, especialmente fora do nosso lar. Em ambientes como o trabalho, como a própria casa espírita. Não, aqui ele está falando daquele sentimento autêntico, verdadeiro. E a essa classe pertencem ainda os homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e subordinados sofrerem o peso de seu orgulho e de seu despotismo. Exatamente isso que nós falávamos, né? Muitas vezes nós fingimos, nós colocamos uma capa de boas pessoas em certos ambientes nos quais nós convivemos. Mas no nosso lar, que é onde nós verdadeiramente nos manifestamos, nós nos apresentamos de uma forma completamente diferente. Então, é importante que esse sentimento ele seja autêntico em todos os momentos, diante de todas as situações das nossas vidas. Bom, e quando nós estamos falando, então, né, desse sentimento de benevolência, de carinho, de mansuetude, de doçura, vamos pensar que para isso é necessário que nós tenhamos o amor. E o que é o amor? Nós vamos buscar um conceito para este termo. Encontramos o seguinte: a palavra amor, né, que é a origem do latim amor, presta-se a múltiplos significados na língua portuguesa. Ela pode significar afeição, compaixão, misericórdia, ou ainda inclinação, atração, apetite, paixão, querer bem, satisfação, conquista, desejo, libido, ou seja, existem contextos diferentes quando nós utilizamos essa palavra amor. Mas nós queremos aqui nos referirmos ao amor que nós encontramos no Evangelho de Jesus. E no Evangelho de Jesus, o amor resume inteiramente a sua doutrina, porque ele é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, quanto mais amor nós tivermos, isso é indício de maior progresso, de maior elevação espiritual e moral para todos nós. Nós sabemos que nós todos somos espíritos criados por Deus, simples, ignorantes, todos da mesma forma. Deus nos cria, nos dá o livre-arbítrio e nos destina à perfeição. O livre-arbítrio é justamente para que nós possamos fazer as nossas escolhas e termos o mérito sobre essas escolhas. Então, Deus oferece as diversas moradas que existem espalhadas por este universo infinito. E esses mundos, de forma bem didática, os espíritos nos apresentaram dividindo por escalas, de acordo com a evolução de cada mundo, consequentemente dos seus habitantes. Então, nós encontramos aí os mundos primitivos, que são aqueles mundos destinados às primeiras reencarnações, onde os espíritos ainda, né, recém-criados, passam por aquele estágio onde a vida primitiva, os instintos pela sobrevivência são os predominantes. Depois nós temos na sequência os mundos de expiações e provas. Inclusive, nossa Terra, ela é considerada um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda sobrepuja o bem. O bem já existe, mas ainda é tímido. Mas nós estamos passando, neste momento na Terra, por um período que é chamado de transição, exatamente porque a Terra deixará a condição de mundo de expiações e provas e passará a condição de mundos de regeneração, onde ainda existe o mal, mas é um estágio intermediário entre mundos de expiações e provas e mundos ditosos. Mundos ditosos é onde o bem predomina. Ainda existe o mal, mas em pequeníssima escala. Os espíritos eles já estão mais vinculados às questões verdadeiras, né, aos laços criados, né, com a divindade. E, claro, nós temos na sequência os mundos celestes ou divinos, que são as moradias dos espíritos puros. Nós sabemos, então, né, que no início,
O homem, ele tem apenas instintos. Esses instintos, então, eles dominam. E o homem, nesse momento, ele está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo, que é a perfeição. Então, se nós formos avaliar hoje, nós ainda estamos mais próximos do ponto de partida do que do nosso destino final, né? Mas nós sabemos que isso é uma questão de tempo, porque todos nós um dia seremos espíritos puros. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Para avançar em direção ao objetivo, então, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer o quê? Aperfeiçoar os instintos, sufocando os germes latentes da matéria. Precisamos transformar esses instintos em virtudes. Transformarmos os vícios morais em virtudes. Então, isso é um combate necessário de nós conosco mesmo, de nos melhorarmos a cada dia. É o esforço constante que nós temos que empreender para domar as nossas más inclinações e nos transformarmos em pessoas melhores. Esse é o objetivo da nossa reencarnação, de repararmos os erros do passado, aprendermos com novas lições e sairmos da reencarnação melhores do que quando aqui chegamos. Mas aí nós encontramos aquilo que os espíritos dizem ser um entrave, que é o egoísmo. E quando nós falamos em egoísmo, nós vamos identificar que ele se manifesta de várias formas. O egoísmo pessoal, que é quando eu me coloco acima de tudo, de todas as pessoas. Então, o meu interesse é o que vale mais em detrimento dos demais. O egoísmo de família, quando eu também entendo que a minha família, ela tem preferência, ela precisa ter privilégios, e eu não me preocupo com as famílias, com as demais famílias. E essa imagem que nós temos aí, ela retrata bem isso, né? Se eu estou ali protegido com a minha família e eu vejo do meu lado alguém que precisa de ajuda, muitas vezes isso não me toca, porque eu tenho o necessário para mim e para os meus. Então, isso é um tipo de egoísmo. O egoísmo de casta, nós aqui não temos o sistema de castas como na Índia, mas nós temos as classes sociais. Então, é aquele egoísmo de me sentir confortável na posição em que eu estou e não me preocupar com os outros que estão abaixo de mim, que estão com muito mais necessidades do que eu, né, no momento. O egoísmo de nacionalidade, de imaginarmos que o nosso país, ele é diferente, ele é melhor, ele é especial, ele é mais querido por Deus, ele tem direito a privilégios que outros não têm. Então, são várias formas de manifestação deste entrave à nossa evolução, que é o egoísmo. E aí nós vamos encontrar, em O Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem de uma forma direta: o orgulho e o egoísmo. Percebam bem, meus irmãos, obstáculos ao progresso, orgulho e egoísmo. Se nós olharmos para nós mesmos nesse instante, será que nós vamos identificar ainda esses vícios morais na nossa prática, em nossos sentimentos e pensamentos? Mas o que é o egoísmo? Vamos tentar entender. O egoísmo é uma palavra do latim, né? Ego, quer dizer eu, que é o amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar unicamente para os seus interesses em detrimento dos interesses alheios. Então, nós já sabemos, todos nós sabemos o que é o egoísmo, como ser egoístas, mas muitas vezes nós não sabemos, tá? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas a questão 785 prossegue dizendo assim: quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre, e parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, estimula o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Então, na verdade, quando nós estamos falando, né, deste progresso, nós observamos que o progresso intelectual, ele avança muito mais rapidamente do que o progresso moral. Mas o progresso intelectual, ele não quer dizer que nós estamos desenvolvendo também no aspecto da moralidade, não é? Da aquisição das virtudes. Mas ele é necessário e ele acaba se transformando num bem, porque é justamente o que motiva as pesquisas, não é? Todo o esforço que o homem faz
no sentido de descobrir novos medicamentos, a cura das doenças, novas tecnologias, como essa que nós estamos usando aqui agora, né? Eu estou tão distante de vocês nesse instante, mas estamos juntos, utilizando hoje o que a tecnologia nos oferece para nos comunicarmos melhor. Na 913, também o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: entre os vícios, qual se pode considerar o pior? E os espíritos reforçam. Já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Olha, isso já é um indicativo para nós da importância que é nós combatermos o egoísmo nas nossas vidas, não é? Mas como combater o egoísmo se temos dificuldade de perceber quando estamos sendo egoístas? Porque muitas vezes nós estamos agindo de forma egoísta sem perceber. É algo que já ficou, né? Nós já criamos aquele hábito, aqueles atavismos, e nós vamos repetindo aquilo sem perceber que estamos agindo de forma egoísta. E aí vem a recomendação. Vamos lembrar que Jesus já nos ensinava. Não devemos fazer com os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Ou seja, sempre passar, né, pelo crivo da razão e questionar. Se alguém estivesse fazendo comigo o que eu estou fazendo agora, isso seria bom? Eu ficaria feliz? Então, essa é a nossa medida. Mas quando é que nós somos egoístas? Nós trouxemos aqui algumas situações cotidianas, do dia a dia, e que muitas vezes nós não percebemos. Então, nós somos egoístas quando nós queremos que prevaleça a nossa vontade. E isso é muito comum. Isso tanto no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na casa espírita. Nós sempre queremos ter razão e achamos que a nossa forma de pensar é sempre a melhor e queremos que ela seja considerada, ignorando que as pessoas pensam diferente, de forma diferente, e que o mais interessante seria que nós pudéssemos todos, pelo diálogo, chegarmos a um consenso em conjunto, em grupo. Somos egoístas quando ouvimos o som com um volume intenso, não nos importando se nós estamos incomodando o nosso vizinho, não é? De repente o vizinho tem uma criança pequena dormindo, ou tem uma pessoa doente que precisa de repouso, ou mesmo porque ele precisa da noite para descansar, ele trabalhou o dia todo, ele precisa dormir. E nós, muitas vezes, e até com certa frequência, resolvemos fazer as nossas festividades e colocamos o som num volume muito intenso e não nos incomodamos, né? Se estamos perturbando ou não. É como se eu estivesse cumprindo ali, fazendo aquilo que eu considero que é o meu direito, mas eu me esqueço do dever de manter também a paz do outro, né? Da coletividade. Nós somos egoístas quando nós dirigimos feito malucos e não nos preocupamos com as consequências. O trânsito, ele é realmente um local onde nós nos revelamos. Quantas vezes nós cometemos loucuras no trânsito, não nos preocupando que aquilo pode causar prejuízos não somente a nós, mas pode afetar a vida também de outras pessoas e de outras famílias. Nós somos egoístas quando vemos os nossos próprios interesses acima dos interesses da coletividade. Então, é aquela frase, se é bom para mim, eu não me preocupo com o resto. Então, é bom, o que é bom precisa ser bom para todos, não pode ser só para mim. Não é? Também sou egoísta quando eu prefiro ficar em casa vendo TV, ao invés de realizar algum trabalho em benefício do meu próximo. Isso não quer dizer que, claro, né, que nós não quer dizer que nós não podemos ter o lazer, ter o momento de descanso, de entretenimento. É claro que podemos e devemos, isso é saudável, né, faz parte da lei do repouso. Mas o problema são as nossas prioridades. É quando nós abrimos mão de realizar algo em benefício do nosso semelhante, por preguiça, por comodismo, por estarmos, né, acomodados ali naquela situação de inércia e preferirmos isso de forma egoística, ao invés de ajudar alguém dentro das nossas possibilidades. E aí nós lembramos o exemplo clássico de Pilatos, que foi aquele que lavou as mãos diante da proposta de condenação de Jesus, né? Então, naquele momento, ele pergunta: que me importa? Esse é o pensamento do egoísta. E ele, naquele momento, foge à sua responsabilidade como representante do poder romano e deixa que o povo decida o destino de Jesus. Ele que sabia que Jesus não tinha nenhum erro a ser punido, que Jesus era justo.
Mas ele prefere, para evitar problemas para si próprio, ele prefere lavar as mãos. A questão 914 do Livro dos Espíritos, nós encontramos: parece bem difícil extinguir inteiramente o egoísmo do coração do homem se ele estiver baseado no interesse pessoal. Pode-se conseguir isso? Olha só. À medida que os homens se esclarecem sobre o valor das coisas espirituais, dão menos valor às materiais. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. E isso depende da educação. Vejam só, reformar instituições humanas. A primeira delas, nós sabemos que é a família. É a primeira instituição à qual nos vinculamos também. E aí temos a figura da escola, mas aqui ele não está se referindo à educação formal. Ele diz, não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Então, a educação formal, ela é apenas uma etapa do nosso processo educativo, porque a educação mais importante é aquela que nós recebemos inicialmente no lar e que vai nos tornar homens de bem. Ainda em O Livro dos Espíritos, questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Vamos nos lembrar, né? A virtude do amor, da paciência, da benevolência, da indulgência, do perdão, da misericórdia, da fraternidade, são todas virtudes. Qual é a mais meritória? E os espíritos dizem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Todas são boas. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. Então, na verdade, é quando eu abro mão de algo para mim, em benefício de outra pessoa, sem esperar nada em troca. Essa é a mais meritória das virtudes. A questão 894. Há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? É interessante essa pergunta de Kardec, porque realmente tem pessoas que parecem que já nasceram bondosas, e outros precisamos nos esforçar muito para adquirir essa bondade. Então, existe mérito maior naquele que se esforça? E os espíritos, né, de uma forma muito clara e justa. As que não têm de lutar é porque nelas o progresso está realizado, ou seja, elas já lutaram antes. Nas outras reencarnações anteriores, elas já passaram por esse processo de luta, e hoje, atualmente, isso é algo natural, espontâneo, porque já foi aprendido no passado. Lutaram antes e venceram. Para estas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem tornou-se um hábito. Allan Kardec fala que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, nós podemos adquirir o hábito de fazer o bem, de sermos pessoas boas. Né? Cabe a cada um de nós. Mas Kardec segue perguntando na 897. É repreensível aquele que faz o bem, sem visar recompensa na terra, mas na esperança de ser recompensado na outra vida, para que lá a sua posição seja melhor? Esse pensamento prejudica o seu progresso? E é muito interessante essa pergunta, porque quantas vezes nós fazemos algo pensando na recompensa futura? Porque queremos habitar uma colônia espiritual, no mínimo do tipo de nosso lar. Então, nós pensamos o seguinte, bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer o trabalho na casa espírita, eu vou fazer a caridade, por quê? Porque eu preciso de um bom lugar depois da desencarnação. E isso não pode ser o sentimento que nos motive. O sentimento que nos motiva é fazer o bem, pelo prazer de ver o outro bem. Então, os espíritos respondem, é preciso fazer o bem pela caridade, com desinteresse. O que virá é consequência disso. Nós estaremos numa boa posição no mundo espiritual como consequência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. 909, questão de Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Porque muitas vezes nós já achamos assim que é tão difícil, né? Puxa vida, mas como é difícil nós vencermos essas más tendências? E aí os espíritos dizem, sim, é possível vencer essas más tendências. E algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam? Então, nós precisamos parar agora e refletirmos.
Como é que eu me comporto? Será que eu estou me esforçando realmente? Será que eu estou realizando um esforço mínimo que Jesus falou, né? Do tamanho de um grãozinho de mostarda que é capaz de remover montanhas? Será que eu estou me esforçando? Será que existe essa vontade real em mim de me transformar, de ser uma pessoa melhor, de ter essa afabilidade e essa doçura que todos nós queremos ter, mas de uma forma natural, espontânea e não forçada e não fingida? Bom, mas se o egoísmo, então, é esse entrave, na questão 917, Allan Kardec pergunta: qual o meio de destruir o egoísmo? E os espíritos dizem: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e principalmente com a compreensão que o espiritismo vos dá do futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. E o espiritismo nos dá essa compreensão quando nós estudamos as suas obras fundamentais, começando com o Livro dos Espíritos, que contém todos os princípios filosóficos da nossa doutrina. Então, daí a importância de nós estudarmos, conhecermos o Espiritismo, como sendo aquele que vai nos ajudar, é a alavanca para nos ajudar a destruir o egoísmo, né? Transformar os vícios morais em virtudes, que é o que nós precisamos. Ainda na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Porque já que a família é a primeira instituição a qual nós nos vinculamos e que tem um papel relevante, não é, na nossa formação, no nosso caráter nessa reencarnação, Kardec pergunta então: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento desses laços de família? E os espíritos dizem: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, seria um agravamento do nosso egoísmo, porque a família é a primeira escola que vai nos ajudar a nos transformarmos em pessoas melhores. E precisamos nos lembrar deste ensinamento deixado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, assinado pelo Espírito de Verdade, quando ele nos recomenda: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. É importantíssimo que nós não nos recordamos que para que nós possamos vencer as nossas mazelas, nós precisamos sim da instrução, do conhecimento que liberta. Jesus nos falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é importante que essa verdade faça com que nós aprendamos a amar, que é o nosso objetivo aqui na Terra. E para isso, nós precisamos muito, mais do que nunca neste momento, além da saúde, que é tão necessária e tão importante para todos nós, também termos a serenidade e a esperança. Estamos diante de dias desafiadores. Para a nossa geração, talvez os mais desafiadores que já tenhamos vivido. É importante que nós possamos, neste momento, nos lembrarmos de que Deus é o nosso Pai. Assim como Jesus nos disse, aquele Pai que não nos abandona. Um Pai de amor, de misericórdia, que está o tempo inteiro cuidando de nós. Que nós contamos com os bons espíritos, nosso espírito protetor, aqueles benfeitores que se interessam por nós, que estão o tempo inteiro nos ajudando, nos orientando, nos conduzindo. Sabendo então que nós somos o objeto deste amor e dessa proteção de Deus, não tenhamos medo, que possamos ter serenidade, esperança e bom ânimo, porque esses desafios eles vão passar. Aqueles que estão partindo, seja pela Covid ou de qualquer outra forma, estão apenas retornando à vida verdadeira, ao nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. E nós que aqui ficamos, precisamos continuar aproveitando essa oportunidade que Deus nos concedeu da reencarnação. Porque o dia que nós também retornarmos, vamos reencontrar aqueles entes queridos que nos precederam. E aí chega o momento de nós olharmos e avaliarmos: será que eu aproveitei bem essa oportunidade que Deus me concedeu? Então, que todos nós possamos cultivar as virtudes, desenvolvendo em nós a afabilidade, a doçura, que são esses frutos do amor. E que o amor possa estar em todos os instantes da nossa vida, como sendo uma prática diária. É a nossa luta de cada dia.
Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessas reflexões. Que Jesus possa abençoar e proteger a cada um de nós. Fiquem com Deus. O Semeador do Bem, de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Arar moldando a gleba empedrada e agressiva, erguer-se sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem, doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde, ouvir de longe o vento e a tempestade, de ciclones irados a cair, e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofre insônia e anseia de alma enxaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga. Na defesa da frágil plantação, ouvir e desculpar, sofrendo-se a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, o semeador prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções da alegria, ao ritmo da fé que te apoia e conduz. E após o anoitecer, nas orações que levas, contemplarás além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz.